Bem-vindos ao Portal Livrocast. Hoje, a gente vai mergulhar na essência da mensagem de Elaine Ourives. A ideia central dela é fascinante. A nossa vibração interna, aquilo que a gente sente de verdade, é o que molda a nossa realidade aqui fora. Basicamente, para mudar o que a gente tem, primeiro a gente precisa mudar quem a gente é. Vamos entender direitinho como isso funciona. Então, por onde tudo começa? Olha, o ponto de partida, segundo a visão de Elaine Ourives, é um pouco diferente do que a gente imagina. Não é sobre escolher metas fáceis, sabe? É justamente o contrário. É definir um objetivo que, de cara, parece impossível. Um que force a gente a ir muito além do nosso estado atual. Ela começa com essa pergunta, que é bem provocadora, né? A ideia aqui não é pensar no que é provável ou realista. É para a gente focar naquilo que nos obriga a sonhar tão grande, mas tão grande que a gente precise se transformar por completo para chegar lá. E para deixar isso bem claro, ela conta a história do Jonas. Ele foi definir uma meta e pensou em algo que parecia alcançável, tipo uns 3 ou 5 milhões de reais. Mas a Ourives o incentivou a mirar em 10 milhões. E o porquê disso é a chave da filosofia dela. Uma meta realista não exige mudança. Agora, uma meta que parece impossível, essa sim exige que a gente se torne outra pessoa para alcançar. O verdadeiro prêmio não é o dinheiro, é a transformação no caminho. Ok, mas como é que essa transformação acontece na prática? Bom, isso nos leva para o coração da mensagem dela, o conceito que governa tudo, a ideia de que a nossa realidade é, na verdade, um espelho da nossa vibração. De acordo com a visão dela, cada um de nós funciona dentro de um campo eletromagnético. Pensa nisso como se fosse uma aura de energia mesmo. E a regra desse campo é muito simples. O que a gente emite, a gente recebe de volta. O ponto principal aqui é que não se trata do que a gente quer com a nossa mente conscientemente. Se trata do que a nossa energia, a nossa vibração está transmitindo de verdade. E é aqui que mora o grande problema que ela aponta. Esse conflito interno que a gente vive. A gente pode querer muito ter riqueza, sucesso, amor, mas se passamos o dia inteiro vibrando no medo da falta, na culpa por algo ou na dúvida se somos capazes, qual sinal você acha que vai ser mais forte? É essa frequência que predomina, que molda a realidade, e não os nossos desejos que vêm e vão. Essa vibração predominante, então, nos coloca em um de dois estados de energia. Elaine Ourives descreve isso como uma escolha fundamental que a gente faz o tempo todo: operar pela força ou pelo poder. De um lado, a gente tem o que ela chama de campo de força. É um estado de baixa vibração, sabe? Cheio de emoções como vergonha, culpa, medo. Nesse campo, a vida parece uma luta, tudo exige um esforço gigantesco. Já do outro lado, tem o campo de poder. Esse é um estado de alta frequência, onde o que manda é a gratidão, o amor, a alegria. E aqui as coisas simplesmente fluem com mais leveza. E só para a gente ter uma dimensão do que isso significa, ela diz que a vergonha, que é a frequência mais baixa de todas, vibra em apenas 20 Hz. Ela é bem direta ao dizer que, nesse estado vibracional, é praticamente impossível criar uma realidade de abundância. Não tem como. E qual é a consequência prática de vibrar tão baixo? É a necessidade constante de aprovação dos outros. Quando a gente opera a partir da vergonha ou da insegurança, o nosso poder pessoal não está mais com a gente. A gente, sem perceber, entrega ele na mão dos outros, esperando que eles nos validem, nos aprovem e nos digam que está tudo bem. Tudo isso que a gente viu nos leva à lição mais importante de todas, o verdadeiro pulo do gato de toda a mensagem dela. A ideia de que a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Não é uma questão de só pedir, de desejar, de rezar por algo. Segundo a visão dela, não é bem assim que o mecanismo da manifestação funciona. Em vez disso, a realidade funciona como um espelho direto do nosso estado de ser, da nossa identidade vibracional. O universo não está respondendo ao que a gente quer. Ele responde à frequência que a gente emite. Ele responde àquilo que a gente é na nossa essência. Ela aconselha de um jeito muito claro. Para ter riqueza, primeiro é preciso ser riqueza na consciência. Para ter um amor incrível, é preciso ser uma pessoa incrível. A ideia é incorporar o sentimento, a vibração e a identidade de já ter aquilo que se deseja, muito antes de aquilo aparecer no mundo físico. A pergunta que fica é, mas como a gente cultiva esse estado de ser? Como é que a gente faz para vibrar na sintonia da abundância?
A resposta, segundo a Ores, está em elevar a nossa frequência de forma consciente. Ela dá um caminho bem prático para isso, baseado em cultivar estados de alta vibração. Começa com a gratidão, mas aquela gratidão genuína, sabe? Que a gente sente de verdade. Passa pelo perdão, que é como soltar umas malas pesadas que a gente carrega. Chega na autoaceitação, que é pegar nosso poder de volta. E tudo isso culmina na alegria, que ela descreve de um jeito lindo, como a expressão de Deus dentro de você. E o estado máximo, o nível mais alto, de acordo com a visão dela, é a harmonia. É um estado de equilíbrio interno tão forte, tão estável, que o que acontece do lado de fora, seja bom ou ruim, já não tem mais o poder de controlar o nosso estado emocional. A gente deixa de ser uma folha ao vento e se torna uma montanha. E essa é a reflexão final que a filosofia dela deixa pra gente. Como é que a gente reage aos altos e baixos da vida? A nossa resposta a essa pergunta revela tudo. Revela em qual frequência a gente está operando de verdade. Se estamos no campo de força, na luta, ou no campo de poder, simplesmente fluindo. Obrigado por nos escutar. Se inscrevam aqui no canal e deixem um comentário. Tipo, qual foi o maior insight que você tirou dessas lições?